Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar aprofundando um pouco mais nossa discussão sobre DevOps. E o termo DevOps ele foi cunhado na própria indústria. Então ele foi cunhado na perspectiva de entrega contínua. Você está sempre entregando funcionalidades novas em ambiente de produção. E no início teve muita dificuldade de criar uma definição estável que todo mundo entendia o que era DevOps. Então, se vocês olharem na literatura, vão ter lugares que vão dizer que DevOps é um papel de engenheiro, então eu vou contratar um engenheiro DevOps. Em outros vai falar que é a metodologia, eu tinha metodologia, os métodos ágeis, agora eu tenho um DevOps. E tem outros lugares que vão falar que o DevOps nada mais é que uma estrutura organizacional. E o que a gente vai tentar construir aqui é esse conceito que todas essas definições elas estão corretas, mas tem alguns conceitos que norteiam o DevOps. Por exemplo, a Google ela diz que ela tem o SRE, que é o Site Reliable Engineering, que é a forma como ele usa uma plataforma ou uma equipe toda para gerenciar as entregas. E no final das contas, quando você vai entender como eles fazem essa entrega contínua, eles mesmos falam que o SRE é uma forma de implementar o DevOps. Então, é você ter um time de plataforma que é responsável por todo o ferramental para garantir um deploy contínuo dentro da organização. Um outro exemplo é o próprio Squads da Spotify, que junta todos dentro do mesmo squad, dentro do mesmo time, uma equipe tanto de desenvolvimento, quanto de negócio, quanto de operação, de forma que o Scode é responsável por desenvolver e manter um código. Então, na verdade, o que o Scode está fazendo também é implementar DevOps. Então, para entender que o DevOps é um conceito muito mais abrangente e que tem várias formas de você implementar esses conceitos. É isso que a gente vai entender agora, separar o conceito da aplicação real do dia a dia de uma organização. Então a gente vai começar falando sobre as definições, sobre essa definição, o que é, a questão da cultura do organizacional, a gente vai entrar na entrega contínua da perspectiva de pipeline, passando pelo runtime, que é a camada de operação, e finalizando um pouco com como a arquitetura microserviço e o DevOps estão juntos e fechando com algum ferramental. Se você, essa definição é do Léo, então feito no ano passado, que ele, a partir de várias leituras de DevOps, ele definiu o DevOps como um esforço dentro de organização de colaborativo e multidisciplinar para automatizar a entrega contínua de novas versões de software, garantindo a corretude e a confiabilidade do teu software. Então aqui a gente vai quebrar essa frase em diversos conceitos para a gente entender todas as facetas do DevOps. Então, se você olhar uma outra definição, então a gente vai começar olhando várias definições, a gente tem a definição da comunidade prática de DevOps, né? Quando você pensa no DevOps Days, eles vão estar trabalhando com esse acrônimo que DevOps tem 4 elementos, que é esse CAMS, que é a cultura, automação, medição e compartilhamento. Então, a comunidade prática de DevOps definiu que o DevOps é pautado nesses 4 elementos, beleza? E tem uma outra definição, que essa sim a gente vai estar aprofundando mais, que o DevOps é um esforço dentro da organização de colaboração e multidisciplinar para automatizar a entrega contínua de novas versões de software, garantindo correto e confiabilidade. Então, a gente vai começar a atacar esse primeiro conceito. É um esforço colaborativo e multidisciplinar. Então, quando eu entendo que o DevOps ele trabalha no esforço colaborativo e disciplinar. Quando eu falo de esforço colaborativo, eu vou tentar sair da frente, eu vou estar falando aqui só para sair, eu vou estar falando de colaboração entre quem? Entre o desenvolvedor e o operador. E antes ágil ficava só no dev. E essa história é antiga que a gente tem os desenvolvedores querendo entregar novas funcionalidades numa velocidade muito alta, então
está querendo sempre alterar o código e a solução de software, enquanto a equipe de operação querendo manter o software mais estável possível, querendo o mínimo de mudanças possível também. Então, o esforço do DevOps, se você olhar colaboração e multidisciplinar, é juntar essas duas áreas da organização e trazer as práticas ágeis também para a operação. E aqui a gente coloca DevOps, mas o DevOps ele engloba todos os papéis responsáveis pela entrega contínua. Então, quando isso fica muito claro nos squads da Spotify, porque lá ele coloca que o estrategista de negócio faz parte do squad, porque o estrategista de negócio ele é responsável também, ele é um gargalo dentro da entrega contínua, então ele precisa estar dentro desse mesmo modelo de colaboração e multidisciplinar. Ah, mas meu designer também é responsável pela entrega contínua, então ele também tem que estar dentro desse modelo de colaboração, esforço colaborativo e multidisciplinar. Então, o DevOps, o que ele fala é que qualquer pessoa, qualquer papel que seja importante para a entrega contínua, ele tem que colaborar de forma multidisciplinar. Então, esse é o primeiro elemento cultural do DevOps. Então, ele traz as práticas ágeis e a cultura de colaboração do ágil para outras esferas da organizações. Mas para quais esferas? Aquelas esferas que impactam a entrega contínua de um software. Então, cria-se uma cultura de colaboração. Então, é trazer o ágil para a colaboração da operação com o desenvolvimento, mas também da operação e desenvolvimento com o negócio e com a experiência de usuário. Então, o DevOps ele fala que essa colaboração ela impacta diretamente a capacidade de fazer entrega contínua, de fazer deploy contínuo de uma organização. Então, é o primeiro elemento, o primeiro conceito que é muito importante dentro do DevOps é a cultura de colaboração. Mas aí, tá, vocês já podem vir na cultura ágil e falar, não, mas isso parece que é óbvio. Mas é importante ver um pouco a história das culturas dentro das organizações. A gente pode dividir a cultura dentro de organização, e aqui eu estou falando de organização empresas, de software, mas eu diria que pode ser extrapolado para outras áreas, né? A gente tem 3 modelos ou 3 principais modelos de cultura dentro de uma organização. A gente tem a patológica, que é orientada a poder, que algumas pessoas são detentoras de poder e elas mandam e o resto obedecem e reagem. Então a gente fala que é o modelo de medo e ameaça. Se você não atende a demanda do seu superior, de quem tem poder, você sai da organização, você pode ser demitido. Então esse é o primeiro modelo e agora, se você olhar, isso é um pouco o modelo da indústria da década de 80, década de 80 para trás, esse modelo patológico, a cultura de modelo patológico dentro das organizações. E depois a gente veio para um modelo burocrático, que é orientado a regras, no qual você entra na organização, tem diversas regras no que pode ou não fazer, independente do teu ranking hierárquico, você está respeitando essas regras. E o principal objetivo desse modelo é proteger o departamento, proteger a organização, beleza? A gente já falado um pouco mais sobre eles, e finalmente tem o modelo generativo, que é orientado à performance, que aí sim é focado em uma missão específica dentro da organização, numa visão da organização e um alinhamento entre diversas pessoas da organização. E aqui a gente pode ver algumas características, de novo vou tentar não atrapalhar, e aqui a gente consegue ver algumas características desses 3 modelos. Vale a pena olhar a cooperação, então a gente tem o patológico que tem muito pouca cooperação, enquanto o burocrático tem uma cooperação relativamente modesta, mas a cooperação ela é mais acentuada e mais incentivada no generativo. A outra questão que é importante a diferença desses modelos, dessas culturas, é a questão de falhas ou problemas. Que em uma patológica, você tem um bode expiatório. Quem é a pessoa que eu vou responsabilizar por aquele problema? Dentro do burocrático, você tem a justiça, né, de culpar
de copar os envolvidos, e no final a gente tem no generativo que a falha, você vai buscar a causa da falha e vai lidar com a causa da falha. E a diferença desse modelo, que você percebe, é um modelo que é muito baixo a colaboração do patológico até o generativo, que é bastante incentivado a colaboração, você vê também que a inovação, enquanto nos patológicos tem muito pouca inovação, e no generativo a gente tem muita inovação. Então a cultura, a forma como as pessoas são motivadas ou são guiadas dentro da organização para realizar seus trabalhos, impacta bastante diretamente a capacidade de inovar, a capacidade de fazer entrega contínua. Então é por isso que o primeiro aspecto do DevOps é um aspecto cultural e organizacional. E quem define essa cultura? Geralmente, dentro de uma organização, quem define essa cultura são os grandes líderes, né? Então, estou falando aqui de chefes e gestores. Então, são eles que estão implementando no dia a dia a cultura da empresa, do que pode, vamos dizer, o código de conduta de como a empresa lida no dia a dia com a colaboração e como a empresa lida no dia a dia com falhas, que são dois elementos que são muito importantes quando a gente está trabalhando com entrega contínua. Garantir que possa acontecer falha, mas que eu reaja rápido a falhas, que eu aprenda com elas. Garantir que possa ter uma cooperação, e aqui algo que eu te esqueci de falar, a questão do risco, o gerenciamento de risco. Enquanto tem pouca responsabilidade no patológico, o risco aqui é compartilhado no generativo. Então, quando você compartilha o risco, você aceita melhor a falha, você lida melhor com as falhas e logo você tem a maior capacidade de inovação e dentro desse ecossistema de cultura, você tem normalmente maior capacidade de fazer entrega contínua. Então, o primeiro elemento do DevOps é essa necessidade das organizações adotarem esse modelo de cultura que permitem inovação, que permitem falhas. Por que permitem falhas? Porque se você está permitindo que o operador ele atualize com maior frequência o software, mas você está atualizando com maior frequência, tem maior probabilidade de em algum momento ter alguma falha. Então, se eu aceitar essa falha, obviamente vai ter uma frequência maior de deploys e de automação desse processo. Tranquilo? Então aqui eu tenho como eles impactam, né, essas relações. Então eu tenho a cultura de uma empresa, de uma organização, que ele impacta diretamente a performance da entrega de software. Ele impacta a satisfação do meu parceiro, né, dos meus funcionários, e também impacta a performance como organização. Então, por isso que o primeiro passo do DevOps, ele é relacionado às pessoas, ele é relacionado à organização, como lidamos com riscos, como lidamos com fracasso e como lidamos com colaboração. Beleza? Então, tem três vias aqui para o DevOps que ele vai falar para você atingir o DevOps, uma organização para atingir essa cultura de DevOps. Então, primeiro, mapear quais são os principais, o fluxo de valor global da tua organização, não local. Você quer ter um fluxo de valor global, amplificar o feedback, os loops de feedback e as correções necessárias, e melhorar o dia a dia da empresa com frequente experimentação, trabalhar com risco, aprender a partir dos erros e entender quais são as práticas que são boas e quais são os pré-requisitos para melhorar todas as automações. Enfim, então isso aqui são os principais, vamos dizer, o guia para você conseguir DevOps. Então aqui, quais são as questões de cultura de organização para atingir o DevOps, né, para atingir a cultura de colaboração. Mas o segundo elemento dentro desse contexto de DevOps é automatizar a entrega contínua de novas versões de software. Então, o que significa automatizar? Então, veio desse livro do Jeff Humble e do David Farley, que ele fala que a entrega contínua é qualquer versão de software comitada no repositório,
pode ser uma versão candidata para ambiente de produção. E ele fala que após passar pelos estágios, cada compilação e automação de teste, software é enviado para a produção em um apertar de um botão. Então aqui ele está falando que a qualquer novo commit você tem que ter uma build pronta para ser colocada em ambiente de produção. Então a entrega contínua, ele trabalha com os aspectos tanto de processo de entrega, quais são as etapas necessárias para você entregar um software em ambiente de produção com qualidade, e ele também vai trabalhar muitos aspectos de automação. E o que acontece quando você tem muito deploy, o deploy se torna chato. Quando você tem o paradigma do DevOps, que você quer colocar diversas versões em produção o mais rápido possível, você tem vários processos de deploy acontecendo no mesmo dia. Então, o processo de deploy, ele simplesmente se torna chato. Então, o que você faz? Ele se torna chato e repetitivo. O que você vai fazer? Automatizar. Então, aqui é trazendo o XP, o ágil, né, o XP para o desenvolvimento, mas também para a operação. Então, eu vou trazer aqueles elementos que o XP falava, o que você faz que é repetitivo, que é chato, você automatiza, cria uma ferramenta, cria um processo automatizado. Então, foi isso que o DevOps trouxe. Então, trazer esses elementos do ágil, principalmente do XP, para o processo de deploy, que antes era feito todo manual. Então, aqui você tem o pipeline, que é a partir do commit, você tem diversas etapas que precisam ser seguidas até você implantar aqui em produção o teu software. Então, você tem teste de unidade, análise de qualidade, implantação, invalidação, teste de aceitação, teste de carga, verificação de seguranças, testes manuais, só depois implantar em produção. Então, dentro desse pipeline, esses stages, ou esses estágios, né, ou stages, alguns deles você consegue automatizar. Testes manuais não consegue automatizar, mas teste de unidade você consegue automatizar esse processo. Então, aqui mostra cada bolinha verde que vocês devem conhecer é um stage dentro de um pipeline no GitLab, e você está para cada projeto, para cada pipeline, você customiza quais são os stages que você precisa, para o que você considera, o que a tua organização considera de qualidade, e você automatiza esses stages aqui e você consegue validar esses stages, se estiver tudo correto, você consegue ou fazer o deploy automatizado, ou você colocar em ambiente de produção com um clique, que é o objetivo da entrega contínua, ter uma build estável. Então aqui tem, por exemplo, esse daqui, tem quantos? Tem 8 estágios, então um pipeline aqui que tem 8 estágios, e cada estágio dele vai ter testando alguma característica do software que é considerado crítico para eu entregar um software de qualidade. E aqui sim você consegue fazer ele aqui diversos momentos ao dia, porque você está automatizando uma tarefa que é chata, mas que pode ser automatizada. E aqui tem todo o monitoramento que você consegue também, que é importante dentro do DevOps, que além de você automatizar, você tem que monitorar. Então aqui você vê que você tem o log de tudo que aconteceu, quando que aconteceu e quem realizou o commit. Então, se não passar, você tem uma notificação, se não passar, você sabe que stage que não passou e por aí vai. Então, é muito importante dentro da entrega contínua você automatizar esses processos, mas não só automatizar, como ter métricas de monitorar esse processo. Então, dentro do Continuous Delivery aqui, eu tenho quando eu automatizo, eu tenho menos sobrecarga dos meus operadores, né? Eu tenho menos dor de deployment, então ele se torna menos risco. Então, perde-se aquela necessidade de ter um ambiente de produção extremamente estável, porque você consegue dar um rollback de forma mais rápida e suave possível, e menos retrabalho, porque você começa a trabalhar com infraestrutura como código. E a performance de entrega, eu posso... tem 4 elementos que impactam, né? Que é a frequência de implantação, o tempo de entrega. O tempo de entrega é o tempo do commit até chegar em ambiente de produção para o usuário. Tempo de recuperação, quanto tempo, se eu tiver uma falha em ambiente de produção, quanto tempo que eu tenho para ter um sistema estável de novo. E frequência de falhas.
e qual a frequência que ocorrem falhas, né, para você ver quão saudável tá teu pipeline. Aqui essa frequência é legal porque quanto mais stages tem teu pipeline, quanto mais testes você tem, menor a probabilidade de você ter falhas frequentes. Beleza? Então aqui são algumas métricas, né, para você ver a maturidade da tua entrega contínua ou a maturidade da performance da tua entrega. Beleza? E aqui com bem faço entrega contínua. E o objetivo é que você tenha essa implantação contínua sempre automático, ou sempre o mais automático possível. E que algumas práticas que garantem essa automação, acho que aqui é onde vocês conhecem várias dessas práticas aqui, que são práticas do ágil mesmo. Então a gente tem automação de teste, automação de deploy. Isso que a gente não usa muito, mas é uma prática recomendada pelo DevOps, o professor Fábio ia adorar, que é o Trunk-Based Development, é o desenvolvimento baseado em trunk, não sei como é que fala em português, mas é você commitar sempre na master. Então você tem o mínimo tempo entre desenvolver a funcionalidade e aquela funcionalidade está disponível para ser deployada, para ser a build está estável já para colocar em produção quando eu quiser colocar em produção. Então, esse aqui, Trunk Base, você está sempre commitando da master. Então, você vai ter sempre uma branch muito próxima da master, então você vai ter muito pouco problema de conflito. Então, isso aqui é uma técnica que vamos dizer, compete com Git Flow, mas essa técnica, ela garante, teoricamente, uma velocidade maior de entrega contínua, de você entregar a sua funcionalidade. Shift Left on Security, né, trazer a segurança para todo o processo. A arquitetura é pouco acoplada, o times empoderados, né, de tomada de decisão principalmente. Então, quando eu trago todo mundo, todos os perfis para o mesmo time, o que acontece é que o time toma decisão de negócio o tempo inteiro. Então, o time está tomando decisão em relação à melhor arquitetura, está tomando definição, melhor ferramenta, quais funcionalidades vão ser entregues primeiros e na frequência e por aí vai. Então, o time ele vira dono do próprio negócio, que se vocês olharem, é isso que vende muito os squads. Aqui a gente tem integração contínua, controle de versão, gestão de dados, monitoramento e notificações proativas, né? Então aqui é um exemplo de práticas da entrega contínua, mas são práticas tanto de automação quanto de processo. Então, integração contínua, aqui, integração e teste de mudanças após não mais de 2 horas. Então, dentro do ponto de vista da indústria, eles consideram que a entrega contínua você está fazendo vários merges da tua funcionalidade com a master por dia. Então, você vai fazer por várias horas. Então, a programação do time não é dividir e conquistar, é dividir, conquistar e integrar. Então, tem 3 problemas. Você divide o problema, você resolve o problema, você conquista o problema, depois você um problema de integração. E a integração é sempre imprevisível, que você não sabe onde que vai dar conflito, você não sabe necessariamente o que vai quebrar quando você faz a integração, porque é um sistema não linear. E a questão no caso de fazer integração rápida, quanto mais você demora para integrar, mais caro fica essa integração. Mais tempo, teoricamente, você vai ficar gastando para resolver os problemas da integração contínua. Aqui a pergunta para vocês, o que seria não fazer integração contínua? Integração contínua, a diferença com entrega contínua, a gente já falou sobre isso em outro vídeo. E agora o último elemento do DevOps, que é você fazer entrega contínua. Então, a gente tem uma camada de cultura, depois a gente veio automação, e no final eu quero manter a estabilidade que a operação precisa dar para o meu software, garantir a corretude, um software confiável e correto, beleza? Então, como garantir a correctness, né?
Então, tem esse livro aqui da Google, que é super legal de vocês verem, que uma das coisas que eles falam aqui nesse livro, que é falar como que a Google implanta DevOps. Então, o que eles fizeram é criar um time de plataforma que disponibiliza ferramenta para os times, disponibiliza pipelines, eles disponibilizam diversas boas práticas para garantir o deploy contínuo dentro da organização. Mas aí eles mesmos falam que eles criaram essa nomenclatura, mas no final das contas é uma forma de implementar esses conceitos do DevOps, é uma forma de implementar essa cultura do DevOps, é uma forma de implementar essa automações do DevOps, é uma forma de implementar a estabilidade do DevOps. Então, ele vai reduce toil, né? Então, a primeira coisa que ele vai falar é para você garantir a confiabilidade é reduzir trabalhos manuais, você trabalhar infraestrutura como código para melhorar os requisitos não funcionais das suas aplicações, e aqui eles vão limitar 50% do trabalho do time de operação para desenvolver, e os desenvolvedores podem sustentar o produto por um período. Então é interessante vocês verem como a empresa trabalha, e uma das coisas que vale a pena vocês olharem nesse livro é eles falam a importância do pós-mortem. Eles têm uma cultura de estar sempre lendo pós-mortem, principalmente coisas de projetos que deram errado ou problemas, para eles entenderem qual foi a raiz do problema. Então aqui, no caso, mostra muito essa mudança de cultura, de trabalhar com a falha, né? Assim, aprender com a falha. Então, assim, aprendeu com a falha, eles resolveram, primeiro documentando muito bem os pós-mortem deles, e depois criando uma cultura que a própria organização, os próprios funcionários leiam os pós-mortems para aprender com os erros da própria organização. E aqui algumas práticas de runtime, né, para garantir uma estabilidade e uma corretude do software em produção. Então, o principal elemento aqui, talvez, é trabalhar a infraestrutura como código para você ter um ambiente de produção, de homologação o mais rápido possível, você construir esse ambiente o mais rápido possível. Então, aqui você consegue escalar esse ambiente à medida que for necessário. Então além da infraestrutura como código, ele junto com ele vai estar dois elementos importantes, que é a virtualização, containerização e serviço de nuvem. Então, quando a gente fala de infraestrutura código, está muito ligado aos containers, né, e serviço de nuvem. Também tem manutenção contínua de pós-produção, e outra aqui, do lado da infraestrutura como código, a gente tem monitoração contínua em tempo de execução, que é rollback da aplicação, gerenciamento de log. Então, o monitoramento contínuo é para garantir a estabilidade do teu ambiente. Se você tem um serviço que cai, como que você volta aquele serviço o mais rápido possível. E aqui eu tenho também um aspecto de experimentação do meu código, que é experimentos em tempo de execução, teste AB, release de canário, engenharia do caos, né? Então, todos esses elementos levar o risco, compartilhar o risco com todo mundo e permitir a experimentação, aceitar que parte da inovação vem de experimentar, e quando você experimenta, inevitavelmente você vai estar errando e você vai estar colocando em produção, em algum ambiente de forma controlada, bugs e problemas. E no final das contas a gente tem desempenho, disponibilidade e aqui ambientes similares e menos intervenção humana, que é a automação o tempo inteiro. Então, aqui, esses são alguns elementos do runtime que essas práticas eles garantem, eles aumentam a probabilidade de você ter um ambiente estável e confiável dos seus serviços. Beleza? E aqui eu já falei sobre esses elementos aqui todos. Aqui falta esse ambiente, são similares. Então, aqui ambientes similares, eu estou falando justamente você ter esses ambientes de teste, tanto ambiente de homologação quanto de produção. E dentro desse escopo de DevOps, quando você traz a infraestrutura como código, o deploy de um serviço fica muito mais barato. Então, aí potencializou a arquitetura microserviço no sentido de que você tem um estilo arquitetural do microserviço de ter vários, dividir sua aplicação em diversos serviços pequenos, que cada um tem seu próprio processo
e conversam entre si via HTTP pela API. E aqui, deixa eu passar, por que microserviço precisa de DevOps? Então, essa primeira pergunta eu acho que é uma boa reflexão, por que o microserviço vai precisar do DevOps? Justamente porque você precisa dos três elementos que a gente falou do DevOps. O microserviço precisa de um time que toma decisão, que tome conta do negócio daquele serviço, então ele precisa daquela cultura de experimentação, cultura de colaboração. O microserviço, ele precisa de automatizar o pipeline, então você está automatizando o pipeline de forma independente de cada um dos microserviços, e colaboração também entre os times de diversos microserviços, e o microserviço ele precisa também estar estável em um ambiente, e esse ambiente tem que ser largamente escalável, tem que ser altamente utilizando infraestrutura como código. E por que DevOps precisa de microserviço? E aqui a entrega do contínua é legal aqui, tá? Quando eu falo automação DevOps, a entrega contínua com monolítico é mais difícil. Então você tem você demora muito mais tempo, né? Porque você precisa fazer muito mais tempo, testes. E você tem a build de 10 minutos, que é um dos prerrogativas do DevOps. Então, com serviços mais leves, é mais viável, o log agregador, correlação de desmonitoração e automação da automação. Então, que são alguns elementos que trabalham com microserviços e o DevOps. Então, assim, o DevOps viabilizou o microserviço e os microserviços potencializaram o DevOps. E aqui é interessante falar um pouco de ferramental. Quando as pessoas pensam em DevOps, principalmente pensa no deploy contínuo, a gente logo pensa em ferramental. Eu quero adotar as ferramentas da moda para eu automatizar todo o meu processo. E as ferramentas da moda são inúmeras. E você pode ter várias que fazem a mesma tarefa. E algo que é importante quando a gente está trabalhando, a gente está reforçando isso muito, a adoção de uma ferramenta, você anexa ao teu sistema um ponto de complexidade, porque uma vez que você adota um serviço ou uma ferramenta, você está adotando essa ferramenta e está acoplando a tua solução de software por grande parte do teu ciclo de vida do teu software. Então, você traz complexidade para o software para cada nova ferramenta que você adota. Então, a ideia do DevOps é você automatizar, mas de forma inteligente. Onde que você realmente precisa automatizar, você vai criar você pode também customizar uma ferramenta para o teu problema, mas, de novo, isso também traz um custo de manutenção. Então, essa balança de automatizar, utilizar ferramentas para você melhorar o teu pipeline de entrega, o monitoramento em ambiente de produção, ele é importante você tomar essas decisões conscientes dos impactos que a adoção de uma ferramenta traz para o teu ecossistema. E tem que saber tudo isso para ser um DevOps? Essa é a grande pergunta. Você precisa pelo menos conhecer e você tem que ter a capacidade de aprender, que é o que a gente vem sempre falando, tanto de SEAD quanto do novo engenheiro de software. O engenheiro de software hoje é o engenheiro que é capaz de aprender a ferramenta, ele entende o conceito e a ferramenta é só um instrumento para aplicar um determinado conceito. E aqui tem essa tabela bem legal do artigo com o Léo, que a gente dividiu as ferramentas por conceito. Então, aqui no caso, por exemplo, para você compartilhar conhecimento, você tem diversas ferramentas que ajudam a compartilhar conhecimento e, de alguma forma, traz algum tipo de automação. Por exemplo, a Rocket Chat, o GitLab, o README ou o Trello, que é uma forma de você documentar, de você compartilhar o conhecimento de projeto, trazer bots que mostrem o status para os usuários, ou chatops no caso, mas entender que as ferramentas, na verdade, eles vão servir a um propósito relacionado a um conceito. Então, dependendo do que for a necessidade, você identificar quais são as ferramentas e, se precisar,
aderir a uma delas, senão você, dependendo do custo de adoção, às vezes vale a pena o overhead de manter alguma coisa manual. E aqui continua, né, integração contínua, deploy contínuo, aqui as ferramentas e quais são os conceitos que eles abordam. Então aqui, por queria deixar algumas referências, então tem o XP, o Stream Program Explained, que eu acho que isso é legal de ler, entender de onde que estão vindo as coisas. Então, DevOps é uma aplicação do Agile em todo o fluxo de entrega, e quem trouxe essa automação, a parte de automação, foi o pessoal do XP, do Agile, então vale a pena vocês olharem esse conteúdo. A entrega contínua é legal porque foi o primeiro livro que trata os conceitos relacionados à entrega. Aqui, porque essa terceira também vale, mais atual. Qual outro? Microserviços do Martin Fowler, em 2014. Vale a pena vocês olharem os artigos do Martin Fowler, que ele está sempre publicando com DevOps. Tem o Handbook de DevOps, que é novo. Esse da Google, ele é aberto, então vocês podem acessar quando quiserem esse livro, vocês têm acesso. E aqui um artigo que a gente fez, que eu participei com o Léo, com o Paulo, o Dejan e o Fábio Com, sobre DevOps, aqui um survey, que vai apresentar todos esses conceitos bem detalhados e também tá bastante didático para vocês entenderem essa perspectiva do DevOps desde o ponto de vista de organização até do ponto de vista de capacidades, né? Quais são as habilidades que vocês precisam desenvolver para trabalhar como DevOps, que é algo que eu não abordei hoje, mas que vocês já entendem um pouco, qual é o perfil profissional desse novo engenheiro de software, dentro do contexto de DevOps. Então, você vai ver um novo engenheiro de software que vai trabalhar no SRE, que vai trabalhar como DevOps. Então, aqui o que é legal de vocês olharem é perceber que os 3 elementos que eu falei de DevOps, você vai precisar da capacitação. Então, o primeiro é a habilidade de colaboração. Então, hoje é um profissional que ele consegue dialogar com diversas áreas. Então, a comunicação é o principal elemento hoje do DevOps, assim, do profissional que é esperado dentro desse contexto de DevOps. Então, é você conseguir trabalhar em equipe multidisciplinar, você conseguir comunicar. Isso não quer dizer que você precisa saber todas as etapas dos pipelines. Não querem saber, não quer dizer que você vai ter todas as habilidades necessárias para a entrega contínua, não, mas você consegue comunicar com diversas áreas. Então, o primeiro é a colaboração. Segundo é a questão de automação. Então, assim, por mais que, se eu estiver na camada de dev, entender bem o que significa o pipeline, os stages, configurar esse pipeline, mas pelo menos entender o porquê que ele está aí. Um segundo elemento que é importante, se você estiver na operação também, entender infraestrutura como código, aprender infraestrutura como código, containerização, por exemplo, Kubernetes e outras ferramentas que permitem você disponibilizar um serviço rápido e estável e correto da tua aplicação, beleza? Então esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento que a gente abordou hoje, primeiro foi cultura, segundo automação e o terceiro operação, que é a estabilidade, entender essa perspectiva, beleza? Então, essas referências, elas são boas para vocês conseguirem aprofundar ou algumas características, ou o vocabulário, ou entender um pouco mais aplicação de DevOps em outros contextos, né, em contexto de grandes organizações ou organizações de startups, mas hoje ela está presente no mercado. E aqui, essa apresentação aqui é de licença aberta, que eu estou usando. Aqui estão outras referências, né, do Léo, que é o artigo, e grande parte dessa apresentação foi baseada na pesquisa de doutorado dele. Então, vale a pena também olhar que ele está trabalhando com o aspecto de mapeamento de DevOps dentro das organizações. Então, é ele que
ele propõe essa visão, por exemplo, de time de plataforma, que é o SRE da Google, por exemplo, e tem outras empresas que usam esse modelo também, de ter um time de plataforma. Então, ele está fazendo essa pesquisa e grande parte do que foi apresentado aqui hoje foi baseado nesses estudos do doutorado dele. E aqui eu peguei esses slides aqui desse laboratório de sistemas computacionais complexos dessa galera aí, beleza? Então, qualquer dúvida, a gente está disponível e até a próxima. Um abraço.